Olá, bem-vindo à primeira aula de Linux em questão, baseada na banca do CESP. Como a maioria já deve saber, a banca do CESP trabalha com afirmativas do tipo verdadeiro ou falso. Não quer dizer que ela não tenha questões de múltipla escolha, mas são bem mais raras nessa banca. Nesse curso, cada aula vai ser dividida em um conjunto de 10 questões. A maioria das questões vão ser desse tipo de afirmativas, e uma outra vez vamos ver questões também de múltipla escolha. Então, começando essa primeira aula, a gente tem aí uma questão do TRE do Rio de Janeiro, que pergunta o seguinte: no Linux, o user ID, o ID do usuário root é 0, não devendo ser usado por outros usuários. Então, no Linux, a gente trabalha com a ideia de user ID, um identificador para o usuário, e o GID, que é o identificador de grupo. Então, quando você cria um arquivo ou executa o processo, vai ser atribuído a eles um UID e um GID. Esse UID ou GID, em geral, é do usuário que criou o arquivo ou o processo. Embora durante um processo, se ele tiver permissão, ele pode trocar o UID e o GID dele. Então, no caso do ID 0, é o ID atribuído ao root, que é o usuário e administrador do sistema. Então, por ser um usuário muito específico do sistema, esse UID não deve ser associado a outro usuário que não o root. Isso para evitar qualquer tipo de problema com o sistema operacional. Então, a questão aí está correta. O 0 é atribuído ao root e ele não deve ser usado para outros usuários. Inclusive, quando você instala um Linux, em geral a distribuição já vem com vários usuários criados. E o novo usuário que vai ser adicionado, quando a gente usa um UserAdd, vai ser jogado para o número acima, para não entrar em conflito com os usuários que já existem. Esse UID ele não precisa necessariamente ser atribuído pelo sistema. Embora, se você não passar nenhum parâmetro específico ou modificar nada, o próprio sistema já define o UID na sequência. Mas o administrador também pode forçar um UID para o usuário específico. Então, segunda questão. O sistema Linux utiliza vários gerenciadores de janela, enquanto o Windows possui seu gerenciador de janela embutido no sistema operacional. Essa é a principal razão pela qual programas desenvolvidos em Linux usando interfaces gráficas apresentam difícil portabilidade para o Windows. Ok, na questão aí, ele está afirmando que pelo fato do Linux não ter um sistema de janela embutido no seu sistema operacional, isso dificulta a portabilidade para o Windows. O sistema operacional é um software complexo. Ele tem que servir como uma abstração para os processos executarem e também prover serviços para esses processos. Então, a forma como o Linux vai prover esses recursos para o processo, ele vai ser diferente da forma como o Windows vai prover também os recursos para o seu processo. Então, quando a gente vai falar de portabilidade de programa, existem diversos fatores que devem ser considerados para você poder fazer a portabilidade. Então, o programa compilado, mesmo que não seja de janela, no Linux, ele não deve rodar no programa compilado para o Windows, principalmente pela questão desses serviços, que geralmente são chamados de sistema. Então, quando você pede para abrir um arquivo, a forma como o Linux abre o arquivo vai ser diferente da forma como o Windows vai abrir o arquivo. Mesmo que você esteja usando a linguagem ANSI, um C-ANSI, por exemplo, você provavelmente vai ter que compilar de novo na plataforma Linux ou Windows. Então, a gente não pode afirmar que a principal razão pelo qual o programa de janela desenvolvido no Linux tem dificuldade para ser portado para o Windows é o fato dele ser embutido ou não no sistema operacional. Eu poderia ter no Linux também um sistema de janela embutido no sistema operacional e ainda assim eu teria a mesma dificuldade para portar para o sistema Windows devido a esses serviços que o sistema operacional tem que prover, já que eles provêm de forma diferente. Inclusive também as bibliotecas são de forma diferente, mesmo que elas tenham a mesma ideia, que seria prover uma biblioteca compartilhada, ou seja, funções compartilhadas para o processo. Então a questão aí está errada, porque mesmo que ambos estivessem embutidos, a arquitetura do sistema é diferente. Então eu vou ter também problemas para portar, independente do fato de ele estar ou não dentro do sistema operacional. Questão número 3.
As bibliotecas compartilhadas encontradas no sistema operacional Linux são equivalentes às bibliotecas dinâmicas empregadas no sistema operacional Windows em todos os seus aspectos. Então, como a gente tinha acabado de falar, as bibliotecas, em termos de ideia de como elas vão trabalhar, realmente elas têm uma certa equivalência. Então, os arquivos .so no Linux, eles têm a mesma ideia dos .dlls. Você compartilhar instruções, né, compartilhar funções com vários processos. Então, você tem uma função da biblioteca, de repente, de matemática, e eu posso usar essa função em vários processos diferentes, compartilhando elas através das bibliotecas. Só que eu não posso dizer que em todos os seus aspectos, porque a forma como você cria uma biblioteca no Linux vai ser diferente da forma como você cria essa biblioteca no Windows. Então a questão está errada, né, porque embora tenha a mesma ideia, a gente não pode dizer que seja em todos os seus aspectos. Tá? Inclusive esse link aí embaixo, ele fala um pouco sobre as diferenças entre uma biblioteca do Linux e uma biblioteca do Windows. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco pode dar uma lida nele. Agora a questão 4. Após a execução do comando cat /var/log/message maior que temp lista, nenhuma informação retorna em tela, sendo disponibilizado o prompt para novos comandos. O comando redireciona a saída padrão para o arquivo /tmp/lista. Então, quando eles executam o comando cat e passa como parâmetro o /var/log/messages ou qualquer outro arquivo, ele vai jogar na tela ou na saída padrão o conteúdo do arquivo. Quando eu uso esse sinal de maior que, eu estou redirecionando a saída padrão para dentro do arquivo. Eu posso fazer isso tanto com a saída padrão, assim como a saída de erro também. Então, a questão está correta. Realmente eu vou redirecionar a saída padrão para o arquivo tmp lista. Questão de número 5. Os processos sem execução em primeiro plano, foreground, são exibidos após a execução do comando jobs. Então os processos podem estar rodando em foreground, de forma que eu possa interagir com o processo, ou ele pode estar executando em background, onde ele roda como se fosse por trás da cortina. Ou seja, ele está executando no sistema, mas eu não estou interagindo com ele. É como o caso, por exemplo, de um processo de backup que eu mando executar, mas eu não preciso interagir com ele. Ele vai fazer tudo sem necessidade de entrada. Então eu posso colocar ele em background. E eu depois só vejo como é que foi o fim da execução. Então esse comando jobs, ele permite que a gente veja os jobs que estão sendo executados no sistema. Esses jobs, eles estão rodando em background e não em foreground. Então eu posso ter, de repente, um processo em foreground, jogar ele para background e aí usar o jobs para controlar esses processos. Então o jobs ele não vai ser usado para foreground, vai ser usado para background. Então a resposta aí está errada. O jobs apresenta os processos em background. Aí questão número 6, outra questão de comando. No Linux, o comando cron, similar ao AT, está limitado a uma única execução, ou seja, o comando é executado em determinado horário e não repetidas vezes. Então nessa questão aí, na verdade o que aconteceu foi que ele inverteu os comandos. O AT é executado apenas uma vez. Então a questão aí está errada, né, porque ele inverteu os comandos. Então se a gente quisesse que a frase ficasse certa, seria no Linux, o comando AT, similar ao cron, está limitado a uma única execução. Ou seja, o comando é executado em determinado horário e não repetidas vezes. Aí estaria correto. Inclusive no manual, se a gente for ver o comando AT, ele executa em um horário específico, né? At a specified time. Então é só lembrar aí que é naquele horário, at time. E já o cron não. Seria executado várias vezes de acordo com o agendamento que ele foi programado. Então, questão número 7. O processo de carregamento do Linux ocorre em duas etapas. Durante a primeira etapa, um pequeno programa de inicialização é carregado na RAM pela ROM do sistema.
O propósito desse programa é preparar o ambiente para o carregamento do kernel. Tá, para responder essa questão, vamos dar uma olhada aqui na figurinha. A gente tem aí o processo de inicialização do Linux. Tá? Começa com a inicialização da BIOS. A BIOS vai ler o Master Boot Record do HD. Lá ele vai ter um programa que é o bootloader. Ele vai carregar esse bootloader e vai começar o processo de carregamento do kernel. Isso vai ser executado no modo privilegiado. Depois que ele termina a inicialização do kernel, ele vai chavear para o modo protegido e aí começar a executar os primeiros processos do Linux, os primeiros serviços. Então, quando ele falou na questão que o processo de carregamento ocorre em duas etapas e falou da RAM e da ROM, ele estaria se referindo à ROM, que seria a BIOS do computador, lendo o bootloader que está no Master Boot Record, ou seja, um pequeno programa que é carregado na RAM para inicializar o kernel. Então essas duas etapas que ele está comentando seria esse processo de boot bem inicial, onde a ROM carrega o bootloader. Então, a questão aí estaria correta se a gente imaginar esse processo logo no início do boot do computador. Na questão número 8, o SUSE Linux Enterprise Mono Extension, presente no SO SUSE Linux Enterprise 11, permite executar aplicações no próprio ambiente Linux, com base em .NET da Microsoft, sem a necessidade de virtualizar uma máquina Windows. Realmente, uma das features que o SUSE anunciava no seu Linux Enterprise é justamente esse Mono Extension, para poder executar esses programas .NET da Microsoft. Então a questão aí está correta. Questão de número 9. Já aí uma questão de múltipla escolha. Assinar a opção correta a respeito da utilização de logs no sistema Linux. Letra A. O message localizado no diretório /var/log armazena mensagens do sistema. E o security armazena as tentativas de acesso à rede a partir do serviço SSH. Letra B. O bootlog armazena o log do processo de inicialização do sistema. E o dmessage é um log do boot do sistema. Letra C. O lastlog e o dmessage exigem o uso do comando lastlog e tail, respectivamente, para que seus conteúdos sejam examinados, já que são arquivos binários. O mail log contém o log do daemon sendmail e o xferglog.1 contém o log da inicialização da interface gráfica. Vamos ver um descritivo aqui de alguns arquivos de log. Então, o message ele contém informações globais de log do sistema, inclusive mensagens de inicialização. Tá, então, em geral, é o primeiro log que a gente olha quando a gente quer saber informação de alguma coisa. Então, a gente já procura no message, porque, em geral, é o que recebe mais informação. O security contém informações relacionadas com autenticação e autorização. Não apenas o SSH utiliza esse log. Inclusive, o SSH ele também não utiliza só para quando tem problemas de autenticação, como o erro de login. Tá? Ele utiliza para várias outras coisas também. Então tem mais do que só informação de erro de login. O boot.log contém informações do processo de inicialização do sistema. A gente vai ver que alguns logs podem estar em vários arquivos também. Então a gente pode ter às vezes logs parecidos em um arquivo ou dois. Então dmessage, várias informações do kernel durante o boot do sistema, como os dispositivos detectados. Ele é um arquivo texto. O comando de mesmo nome é usado para imprimir ou controlar o log do kernel, que a gente chama de kernel ring buffer, ou kernel log buffer também. Tá, então, na verdade, ele comenta que era o tail, não é o tail, é o dmessage, que seria o comando executado. Tá, e o arquivo também é um arquivo texto. A gente poderia dar um tail nele e ver as informações. Que o tail, na verdade, ele vai mostrar o final do arquivo, né, mas é um arquivo de texto. Se for um arquivo binário, o que ele vai jogar na tela, na verdade, vão ser aqueles caracteres aparentemente randômicos de um arquivo binário. O lastlog, aí sim, é um arquivo binário com informações recentes do login de usuários. O mail log vai ser o log de e-mail do sistema. No caso, se a gente tiver o sendmail, realmente vai ser o log do sendmail. E o xferlog.1 vai ser o log do ProFTPD. Então, ele não tem nada a ver com o log do Xorg, né, que seria o log de interface gráfica.
Então quem estiver interessado em mais informações também pode consultar esse link aí, que tem um resumo explicativo de vários logs. Tá, então a resposta lá vai ser a letra B, vai ser o boot log armazena o log do processo de inicialização do sistema, e o themessage é o log do boot sistema. É uma coisa que parece ficar um pouco redundante, só que o themessage ele tem um log do boot sistema na parte kernel. Daí o log do processo de inicialização estaria no boot.log. A letra A, o problema aí é que o security não armazena apenas as tentativas de acesso à rede a partir do SSH, ele armazena mais coisas também. O message tem várias informações. A letra C, o last log e o the message, existe o uso dos comandos last log e tail. Na verdade é last log e the message, e não são os dois que são binários, né? O the message ele tem um arquivo de texto que você poderia ler com um editor de texto ou com um tail. O mail log contém o log do daemon de sendmail, se a gente estiver usando o sendmail como serviço de e-mail do sistema, mas o xferlog ele não é na inicialização da interface gráfica, né, do ProFTPD, que é um daemon de serviço de FTP. Então, questão 10 e a última dessa aula. No Linux, o comando find -perm -0002 -typed -print permite encontrar no sistema de arquivo todos os: letra A, arquivos com permissão de execução; letra B, arquivos com permissão de escrita; letra C, diretórios com permissão de leitura; e letra D, diretórios com permissão de escrita. Ok, mesmo que eu não fizesse a menor ideia exatamente o que esse comando faz, se a gente parar para pensar, baseado nessas opções, a gente poderia tentar descobrir qual seria a resposta certa. Ele tem um type D. O type D ele pode indicar, já que a gente está falando de arquivos e diretórios, que é um diretório, então um directory. Então a gente eliminaria duas, ficaria entre a C e a D. O perm provavelmente seria de permissão, a gente tem 0002. Então 2 em binário seria 010, trabalhando com 3 bits para dar as permissões de 0 a 7. Então 010, o 1 ligado, como a gente considera que é RWX, seria o W ligado. Então, baseado nisso, a gente já poderia supor que seria a letra D, diretórios com permissão de escrita. Agora vamos ver direito esse comando. O "-perm ele tem essa opção menos e o modo de permissão que ele está passando. Então são os modos de permissão RWX, né, ou GO. E no caso acima, ele na verdade está ignorando todos os modos por causa dessa opção menos. Então "-perm menos o modo, ele ignora todos os modos, a não ser aquele que está marcado pelo número, que no caso é o 2, ou seja, a escrita. Então ele está procurando todos os arquivos que têm a permissão de escrita ligada. O type desse comando ele pode ser B para bloco, arquivo de bloco; C para arquivo de caractere; T para diretório; P, pipe nomeado ou FIFO; F para um arquivo regular, né, file; L para link simbólico; ou S para socket. E no caso acima a gente tem D de diretório. Então ele está procurando realmente diretórios com permissão de escrita. Ele poderia ter passado ali sem o menos para tentar pegar a máscara exata do arquivo. Mas no caso aí ele só queria os diretórios com permissão de escrita. Ok, essa foi a última questão desse bloco. Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, pessoal.